Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área. E hoje nós vamos falar sobre os agentes transformadores do relevo, também conhecidos como agentes internos. Só lembrando vocês que essa aula é a aula 10 da Geografia A, página 15. Então, vamos lá. Para conhecer um pouquinho sobre esses agentes internos do planeta, é necessário entender como que a Terra ela é composta, como é a estrutura da Terra. Isso daqui todo mundo já conhece, né? A estrutura da Terra é formada pela crosta, pelo manto e pelo núcleo. Cada uma delas possui características distintas que são muito importantes para a totalidade, para entender como funciona essa dinâmica do planeta Terra. A crosta terrestre, essa camada superficial, a mais fininha de todos, é a mais fina. Se você comparar o planeta Terra com um ovo, a casca do ovo é mais grossa, mais espessa do que a crosta terrestre. A crosta é uma camadinha bem fininha, 0,2% da massa do planeta. Vai até 90, 100 quilômetros. Pode parecer muito para nós, e é muito para nós, mas para o planeta Terra, até chegar ao centro dele, são 637 quilômetros. Então a crosta é dividida em duas partes, né? A crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental ela é um pouco mais grossa do que a crosta oceânica, e logo abaixo existe uma descontinuidade, a gente vai entender daqui a pouquinho o que é descontinuidade. Nós temos o manto, que é dividido também em manto superior e manto inferior. Eles são divididos por uma zona de transição também. E o núcleo, que é dividido em núcleo externo, que é líquido, uma zona de transição, e o núcleo interno, que supostamente, provavelmente, ele é formado de níquel e ferro. E ele é sólido. Por que é supostamente? Porque ninguém chegou até lá, né? Então esse esquema é um esquema bastante conhecido por todos. E vamos entender um pouquinho de como tudo isso interfere na formação do relevo, né? Tudo isso aqui influencia na crosta terrestre. Então dá para perceber que é uma camada bastante grande que vai influenciar nessa camadinha aqui. Como que isso acontece? Isso é o ponto-chave. Para começar, nós temos as células de convecção. O que é isso? Bem, o planeta Terra é um planeta dinâmico. O que é isso? Ele está se movimentando. E nós sabemos que, dentre a física explica isso, né? Que os corpos quentes eles são mais leves do que os corpos frios, ou menos densos. Então funciona dessa mesma forma também. Essa lava aqui, né? Esse material pastoso que fica dentro do planeta Terra, ele também fica circulando, né? Trocando de calor. E essa circulação, que pode ser de duas formas, né? Pode ficar aqui na astenosfera, que é o manto superior, né? Essa primeira parte do manto, ou ela pode ir até mais profundamente, lá nos confins do planeta Terra. Então, pode acontecer dessas duas formas. Mas dessas duas formas, ela vai interferir na formação e configuração dessa crosta terrestre. Então, aqui já fica uma dica bastante interessante para entender o porquê que os continentes se movimentam, né? Como é que, da onde que tiraram isso, né? Como é que eles podem saber que os continentes se movimentam? Porque o planeta Terra, por dentro, ele se movimenta também, e isso faz com que a crosta terrestre se movimente. Então, esse movimento são chamadas células de convecção ou movimento de convecção. Beleza? Então, passando adiante aqui, bora lá. O planeta Terra também é muito interessante ao retratar da temperatura, conforme nós vamos nos aproximando
do interior, né, das profundezas do planeta Terra, do centro do planeta Terra, o planeta vai ficando cada vez mais quente. E existe aqui um tal de grau geotérmico. O que isso significa, né? É um número de metros que eu preciso cavar para que a temperatura aumente 1 grau. Na crosta, ou crusta, tanto faz, né? A média é de cerca de 33 metros. A cada 33 metros perfurados, aprofundados, a temperatura aumenta 1 grau. E aqui nós podemos ver que esse padrão ele não se segue. Por quê? Porque à medida que eu vou me aprofundando a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, é necessário mais de 33 metros para que aumente 1 grau, porque já a temperatura já está muito elevada. E calcula-se que lá no centro do planeta Terra a temperatura chegue próximas dos 6.000 graus. É quente pra caramba. O ser humano conseguiu cavar, em média, o buraco mais profundo, né? Os russos, a antiga União Soviética, fez um buraco que atingiu 11 quilômetros e não conseguiu furar mais porque ficou muito quente. Faça os cálculos aí para você ver qual é a temperatura mais ou menos a 11 quilômetros de profundidade, além de ser muito quente e muito caro também. Não dá para sobreviver lá, queriam conhecer, mas não conseguiram chegar muito tempo. Então, o grau geotérmico nada mais é do que quantos metros é necessário aprofundar para que aumente 1 grau. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Existe uma coisa interessante também de pensar o seguinte. Bem, o continente, né, a crosta, melhor falando, a crosta terrestre, ela fica flutuando sobre o mar de material mais mole, gelatinoso ou até líquido. Como isso acontece? Por que não afunda tudo? Aqui existe um princípio de isostasia. O que é isso, né? É como se fosse um gelo, um iceberg em alto mar, no oceano. Por que o iceberg não afunda? O iceberg ele pode ser gigantesco, né? O iceberg grandão, ou um pedacinho de gelo, os dois não afundam. Mas quanto mais denso é esse iceberg, quanto mais grande, quanto mais pesado, ele vai ter uma camada muito grande acima da superfície da água, mas também uma camada relativamente grande abaixo da água. Isso se equilibra. Conforme esse iceberg vai derretendo, né, a parte de cima vai diminuindo, a parte de baixo diminui junto, até ficar igual ou sumir. Nos continentes, né, na crosta, acontece a mesma coisa. Quanto maior ou mais densa é a parte da crosta, geralmente a parte continental, mais a fundo ele vai no manto ou na astenosfera, né, ali nessa parte próxima bem acima do manto superior, que fica próximo da crosta terrestre. Então, a isostasia, a professora de física, né, vai explicar bem melhor do que eu, mas é o estado de equilíbrio gravitacional em que suas alterações entre a litosfera e as astenosferas da Terra resulta na flutuação das placas sobre o material mais denso da astenosfera, cujo equilíbrio depende de suas densidades relativas e o peso da placa. Então, é um equilíbrio, é como se fosse um iceberg. Beleza? Essa explicação de como a litosfera ela não afunda no manto, na astenosfera, ou por que fica tudo equilibradinho, né, bonitinho. É por culpa desse esquema da isostasia. Beleza? Então, falando um pouco da estrutura da Terra, lembra que eu falei das descontinuidades? O que é uma descontinuidade? Descontinuidade são partes do planeta Terra, né? Crosta, manto e núcleo. Entre essas partes existem mudanças totais de configurações que
acabam dando uma descontinuidade, elas não são nenhuma nem outra, né? Então aqui existem 4 descontinuidades que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Relativas do interior da Terra, que separam as suas unidades mediante a critérios físicos, químicos e litológicos. Sua descoberta deve-se majoritariamente à sismologia, ao recurso das ondas sísmicas. Então, é estudado uma onda sísmica, né, de um terremoto, e essa onda, ao atingir certas regiões, ela muda de frequência. Então, foi assim que descobriu que aquela parte do planeta, ou essas partes do planeta são diferentes de outra. Aí chamaram essas partes de descontinuidade. Existem 4 a que se deve saber. Vamos lá, descontinuidade de Conrad. Olha só, isso aqui é importante, né? Corresponde ao plano subhorizontal que delimita a crosta continental superior da inferior, 15 a 20 quilômetros de profundidade, separando rochas félsicas da crosta superior, granito das rochas máficas da crosta inferior, basal. Aqui existe um aumento descontínuo da velocidade de ondas sísmicas. É necessário entender todos esses critérios mais específicos. É interessante saber que existe isso, né? A descontinuidade de morro representa uma fronteira entre a crosta e o manto. Essa aqui é a mais conhecida, né? Situado entre 5 a 10 quilômetros no fundo dos oceanos e cerca de 35 a 40 quilômetros abaixo dos continentes, podendo atingir 60 quilômetros sobre as cordilheiras mais elevadas. Aqui as ondas sísmicas sofrem um aumento brusco na velocidade devido à maior rigidez do manto. Olha só, então, os cientistas, os sismógrafos, só analisando as ondas sísmicas conseguiram perceber tudo isso. Existe outra descontinuidade aqui, a de Gutenberg, é o limite entre o manto inferior e o núcleo externo, isso daqui lá 2.883 quilômetros de profundidade. Aqui também alguns tipos de onda propagam e outras não propagam. E, por último, a descontinuidade Lyman. Lyman separa o núcleo externo do interno, aumentando novamente as ondas SP. Então, fica aqui a dica, né? Não é necessário saber de todos esses detalhes, mas é interessante saber que existem essas descontinuidades e que elas separam as estruturas da Terra devido às suas características. Isso daqui muitas vezes passa despercebido quando a gente fala sobre as camadas da Terra, né? Crosta, manto e núcleo, mas o que separa uma da outra são essas descontinuidades, essas características físicas, químicas, que se modificam conforme aquilo que elas têm de características. Bem, então nós já conhecemos um pouco do planeta Terra, agora vai começar a aula, agora, meu filho, começa a aula. Aquilo tudo é só uma introdução para nós chegarmos aqui, os agentes do relevo, olha só, né, os agentes. Não são esses agentes aqui, né, claro, não são os agentes Smiths, mas quem são os agentes do relevo? Bem, é notável que o planeta Terra não tem uma superfície estável, ela está sempre se modificando por meio de forças internas, que são chamadas também de endógenas. Isso aqui é muito importante, hein? Endógenas, internas ou estruturais. Vocês sabem que os vestibulares, eles prezam por esses nomes diferentes, então se preparem para isso. E exógenas, que são as externas ou esculturais, vai ser o tema da nossa próxima aula. Muitas vezes as modificações são restritas a pequenas áreas, outras vezes continentes inteiros se movimentam. Então esses agentes são os que transformam o relevo, pode ser os internos e os externos. Hoje nós vamos estudar os internos, os endógenos, dentro. Então, quem são esses agentes internos? Obviamente que vão atuar no interior, abaixo da crosta terrestre, que vão ser o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos, os terremotos, né?
Aqui é interessante pensar que esses três eles agem juntos, mas nós estudamos separadamente para entender um pouquinho mais sobre eles, né? Então, isso daqui são aqueles que formam o planeta, formam a crosta. Aí depois nós vamos ver que existem outros que destroem. Então isso aqui, apesar de parecer, poxa, um vulcão constrói, eu achei que ele só destruía. Não, um vulcão constrói, um terremoto constrói. Então vamos entender um pouquinho sobre eles. Isso aqui é muito interessante, né? Quando a gente fala de agentes internos, nós devemos relembrar a estrutura do planeta, da configuração dos continentes, né? Será que tem alguma coisa a ver os continentes, a estrutura? Se nós vemos, né, América, África, Europa, Ásia, Oceania, Antártida, dessa forma, será que tem alguma coisa a ver com os agentes internos? Tem, meu filho. A gente vai entender muito bem isso aqui hoje, né? Então, uma das questões muito interessantes para entender os agentes internos é entender como funciona a movimentação dos continentes. E esse conceito de movimentação no continente é um conceito relativamente novo. Antigamente não sabiam, explicava, ninguém levantou essa hipótese, ninguém foi doido o suficiente, digamos assim, para julgar os continentes, olhar para o mapa e falar, poxa, será que esse negócio se movimenta e tal? Então, surge essa teoria da deriva continental, né? Um maluco aí que vocês já vão ver o nome, que de maluco não tinha nada, né? Maluco foi quem não acreditou nele. Mas a história da Terra tem revelado que nosso planeta é um planeta dinâmico. Então, com os estudos mais aprofundados, percebemos que o planeta se movimenta. E no início do século XX, olha só no início do século XX, alguns geólogos já aceitavam que os continentes tinham se movimentado. Os caras, poxa, esse negócio aqui se movimenta, cara. E esses movimentos eram responsáveis pelas mudanças ocorridas no nosso planeta. E quem foi o cara, né? Deixa eu mudar aqui, colocar lá a minha fotinho do lado desse cara bonitão aqui. Esse foi o cara que começou o mais famoso de todos, né, que escreveu alguns livros e falou sobre essa questão da teoria da deriva continental. Alfred Wegener viveu há 50 anos, o cara não viveu muito, né? Ele foi o autor da teoria da deriva continental. Então, os primeiros grandes questionamentos sobre essas questões de movimentação de continente vieram desse cara aqui, né? Ele é o autor da teoria da deriva continental, afirma que os continentes se movimentam através do globo terrestre. E eu tenho uma hipótese, eu sempre costumo brincar quando eu falo sobre isso, né? Que o Alfred Wegener estava lá de boa com sua futura, né, mulher, com sua crush, e ela descobriu que ela tinha o traído com um terraplanista. Olha só, vejam vocês, um terraplanista meteu o chifre no Alfred Wegener. E o Alfred Wegener ficou muito triste, ficou louco da vida, foi tomar umas Fanta no seu Zé ali, né, no botequinho da esquina, e no botequinho da esquina tinha um mapa mundi na parede. E ele já ficou louco, né? Falei, esse mapa mundi aí, esse negócio plano, e quem acredita? E ficou louco, começou a tomar o subaíno, chorou tanto, quanto, esse mapa, tira esse mapa. Certo ponto, ele olhou para aquele mapa e, como ele tinha tomado umas canjibrinas, ele olhou, observou aquilo e o planeta Terra estava se mexendo, cara. Ele olhou os continentes assim, poxa, cara, esse negócio está se mexendo e se eu pegar o contorno da América com o contorno leste da América com o contorno oeste da África, esse negócio aqui se encaixa como um quebra-cabeça, cara. E começou a pensar e criar devaneios na sua cabeça e percebeu que aquilo poderia ser fontes de estudos. É claro que não foi isso, claro, é uma fantasia bonitinha para se contar, mas foi isso que aconteceu. Ele encontrou alguns indícios
de que antes o planeta, os continentes eram todos juntos, né, formando uma grande massa, que hoje nós chamamos de Pangeia. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Segundo alguns especialistas, já existiram 7 formações parecidas com essa. Daqui a alguns milhares de anos os continentes voltarão a se juntar, então é um interno junta e separa, junta e separa. Mas a última foi a Pangeia, que eram todos juntos e que, com o passar do tempo, isso foi se movimentando e se separando. E ele foi buscando indícios para comprovar a sua tese, porque quando você tem alguma ideia, você precisa comprová-la. E como você faz isso? Com hipóteses, com veracidades, né? Com provas. Me dê motivos para acreditar nisso. Então, é uma hipótese para a origem dos continentes atuais. Então, percebam, né, que essa parte do Brasil aqui, com essa parte leste do Brasil, com essa parte oeste do continente africano, parece que se juntam aqui, né? A África com a Europa. Então, tem alguma coisa aí, né? E ele começou a estudar e criou a teoria da deriva continental. E o que ele formulou aqui? O cara é um gênio, fantástico. Cara. Esse cara merece um aplauso, sensacional. Há cerca de 300 milhões de anos, um dos continentes estiveram unidos, né? Ou, desculpa, os continentes todos estiveram unidos com uma grande massa de terra firme, que se denominou Pangeia, e rodeado por um continente, a Pantalassa. E ao passar do tempo, eles foram separando, e ainda estão separando. O único problema é que ele não soube explicar a causa dos movimentos. Ele falou assim, separa, eu só não sei como eles estão se movimentando. Pensa, no início do século XX, a tecnologia não era tão avançada como hoje, então era um pouco complicado tentar estudar, né? O máximo é pular dentro do vulcão, né? Vamos ser igual o Heráclito, né? Vamos pular no vulcão aí. Não voltou vivo, né? É claro que ele não pulou no vulcão, obviamente. Mas ele não soube explicar, mas ele buscou provas e ele construiu argumentos muito fortes para provar que os continentes eram juntos. Então, quais são as provas que ele juntou? Argumentos morfológicos, como eu falei, olha só, as costas aqui, essa costa brasileira com a costa africana é um exemplo sensacional de como os continentes eram juntos. Parece um quebra-cabeça, né? Então, é um argumento. Eu com esse aqui já ficaria bem convencido. Fala, poxa, o cara tem razão, né, velho? Ali, o cara tem razão. E você acreditando que a Terra é plana, né? Vamos parar com isso. Não seja igual o cara que chifrou o velho. Então, um argumento morfológico das formas semelhantes. Outro argumento, geológicos. Ele foi estudar, ele foi lá ver. Será que existe alguma coisa também? Existem rochas muito parecidas na América do Sul e na África. Como assim? Existe um oceano no meio separando? Como é possível existir rochas parecidas? Só se eles estivessem juntos. Alguém levou? Quem que leva a rocha tão longe? Os movimentos da Terra. Argumentos paleontológicos fósseis muito parecidos, né? Encontraram fóssil lá na Antártida, na Austrália, velho. Como é que um animal chegou na Austrália nadando? Não, é porque estavam tudo junto, né? Na Antártida, fóssil. Então, os argumentos paleontológicos e os argumentos paleoclimáticos. Lembrando que essa palavrinha paleo significa antigo, né? Então, indícios de glaciares muito parecidos também com o que tem em vários continentes. Então ele criou uma prova muito concreta, mas só que não foi muito bem aceita porque eles queriam saber como que os continentes se movimentavam. Tá, beleza, tem coisas iguais, mas me mostre como que se movimenta isso. Então essa teoria ficou ali, né,
alguns caras estudando por algum tempo e até que conseguiram, né? Wegener já estava morto, mas alguns caras aí, principalmente norte-americanos, eles perceberam que o planeta Terra, devido às suas forças, né, lembra das correntes de convecção lá dentro, começa a se movimentar, o planeta Terra, ele não é uma massa única, ele é todo fragmentado, todo dividido. E essas grandes divisões foram chamadas de placas tectônicas. Aí surge uma nova teoria que vai explicar e vai definir a teoria de Wegener. Wegener, você estava certo, meu caro, você estava certo. Então, a teoria da tectônica de placas, a superfície sólida do planeta Terra, né, essa crosta, ela não é uma crosta única, é toda fragmentada. E elas se movem. Então, ao se movimentarem, porque, né, o manto lá dentro, o que está dentro do planeta Terra se movimenta também. Se o que está dentro se movimenta, o que está ali por fora, aquela casquinha, ela vai se movimentar. Então essa casquinha começa a se movimentar para um lado e para o outro, e o que está em cima dela vai indo junto, né, cara? Então é uma teoria que admite que o movimento da litosfera, que flutua sobre o manto quente e semifluido, a atmosfera. Então a crosta terrestre, ela se movimenta através do movimento do que tem lá dentro. E isso fechou a nossa teoria das placas tectônicas. Olha só que maneiro, né? Isso é sensacional. O planeta Terra, ele é dinâmico, cara. E olha só como isso acontece. Os oceanos, eles surgem entre os continentes por culpa disso aí, né? Olha só, a litosfera aqui, essa parte da astenosfera, começa a se movimentar, começa a empurrar uma placa para um lado e para o outro e vai abrindo o caminho. E o que vai surgir aqui, cara, né? Nós temos uma dorsal, que é onde a placa nasce. Depois a gente vai ver que existe um lado que a placa ela surge e outra ela vai para baixo de volta, como um ciclo, né? Então, e o que movimenta, o que é esse motor que vai movimentar são os movimentos de convecção, que era desconhecido por Wegener. Então, se o Wegener tivesse conhecimento de tudo isso aqui, ele já conseguiria emplacar sua teoria e seria um cara mais famoso do que já é. Meio esquecido o Wegener, né? Mas tudo bem, palmas para ele, que ele foi um cara muito importante para entender os movimentos do planeta Terra. Então, está comprovado, isso sem dúvida, que a litosfera, que é a crosta terrestre, né, que também pode ser chamada de litosfera, se movimenta. Não discute mais isso. Não movimenta sim. A prova disso, os terremotos, os vulcões. Por que o planeta treme, né? Sei lá, passou um caminhão. Não, é porque alguma coisa está se mexendo ali dentro. E existem todas as questões de direções de movimento que a gente vai ver, mas olha só que legal, né? Começa a se afastar um para o lado e para o outro, surge água e surge um novo oceano. Aí começa a movimentar de um lado para o outro até se encontrar de volta e enfim. Mas é interessante lembrar que isso demora milhares e milhares de anos. Não é de um dia para o outro. Professor, eu vi ali em casa, tá se movimentando ali, tá abrindo. Existe um lugar do mundo que está abrindo, né? Que lá na África, o tal do Rift Valley, que o continente africano está sofrendo uma mudança sim, cara. Alguns especialistas dizem que há alguns anos, aquela parte do chifre da África, que a gente vai ver logo após, vai se separar da África. Mas enfim, né? Isso acontece, isso é normal. Como o planeta Terra está em constante dinâmica, é possível que isso aconteça assim. Olha só, né? Então, aqui uma explicação mais específica, para quem não entendeu ainda, de como acontece o movimento das placas tectônicas. Esse esquema aqui está bem representado. Eu não vou ler tudo isso aqui, né? Aí na sua casa você lê, mas é mais ou menos aquilo que eu expliquei. Olha só, aqui surge, vai empurrando, essa aqui vai sumindo. Aqui tem um passo a passo de todo como funciona
o movimento das placas tectônicas, beleza? E aqui nós temos, deixa eu tirar aqui, as placas tectônicas do mundo. Olha aqui as placas tectônicas. E quais são os sentidos da sua movimentação? Aí cabe algumas questões aqui bastante interessantes, né? O que existe nos limites das placas tectônicas? Se nós olharmos, no finalzinho tem o último mapa, você vai ver que a maioria dos vulcões do planeta Terra, a maioria dos terremotos que acontecem no planeta Terra vão acontecer ali nas áreas de movimentação das placas tectônicas, nas bordas das placas, olha aqui. Nas bordinhas, estão se afastando, estão se chocando, principalmente quando está se chocando aqui, o bicho pega, hein? Aí vocês perguntam, né, professor, mas por que no Brasil não tem terremoto? Na verdade tem, né? Todo lugar do mundo tem, porque está se movimentando. Mas quanto mais distante das bordas das placas tectônicas estivermos, menos iremos sentir os tremores, as ondas sísmicas, né? A magnitude dos tremores será menor. Então, no Brasil tem terremoto? Tem, mas é um terremoto assim, não com aquele poder destruidor, como, por exemplo, no Haiti, né? Olha só, aqui no meio, o Haiti sofrendo com terremotos, o Chile sofre com terremotos, porque olha só. Aí dá para perguntar também, mas professor, por que no Brasil então também não tem montanha? Porque as montanhas, né, justamente acontecem no encontro das placas tectônicas. Olha só aqui, ó, Cordilheira dos Andes, o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. Cordilheira do Himalaia, aqui, olha só, a placa indiana com a euroasiática indo de encontro um com a outra. Então, as maiores altitudes também acontecem com os encontros de placas tectônicas. Então, tudo pode ser explicado através do movimento, é só observar o planeta Terra. Então, o Brasil, nós vamos estudar um pouco futuramente o relevo brasileiro. O relevo brasileiro não possui grandes altitudes, porque olha só, nós estamos no meio de uma placa, cara. Então aqui não tem terremoto muito forte, não tem vulcão, tudo para dar certo aqui, né? Olha que beleza. Já pensou? Olha o Japão aqui, olha. O Japão. O Japão tá no meio de três, cara. Aqui é gostoso pra caramba, né? É bacana. E olha só os oceanos, né? Por que existe o Oceano Atlântico? Desde aqui do norte, olha, as placas se afastando, se afastando. Quer dizer então que o Oceano Atlântico está aumentando cada vez mais, a distância entre a América do Sul e a África está aumentando? Sim, está aumentando também. Tudo isso é explicado através dos movimentos das placas. Vamos falar um pouquinho dos movimentos das placas. As placas elas fazem movimentos, as placas tectônicas. Existem dois grandes tipos de movimento. Um chamado epirogênese, são os movimentos verticais, é como se fosse um barco. Tá aqui, ó, sobe um ladinho, desce um ladinho, aqui, aqui. Esse movimento aqui é um movimento lento. Geralmente é percebido nas costas oceânicas com um aumento ou a diminuição dos níveis dos oceanos ali, né, próximo da costa. É aquele movimento lento. Nós temos o surgimento, quando sobe, quando abaixa, subsidência. Esse movimento é um movimento de difícil percepção. Ele não influencia, né, nas falhas geológicas, não influencia nos terremotos, nos vulcões. Então é um movimento difícil de perceber. Foram descobrir faz pouco tempo com esses aparelhos de precisão, mas as placas tectônicas fazem assim, estão como no oceano, né? Estão à deriva, né? Então elas se movimentam também. Esse movimento vertical é chamado de epirogênese. Agora, esse daqui o bicho pega, cara. Orogênese é movimento horizontal, é aqui, ó, é porrada. Ou os horizontais, né? Eles vão ir de encontro um com o outro ou vão se afastar. Aí aqui o bicho pega. Aqui sim nós temos os terremotos, os vulcões, as cordilheiras, a formação de oceano, a movimentação de continente através desse negócio, né? Então, observe que movimentando, que dobra tudo
E esse movimento horizontal, né, é chamado de orogênese. E existem 3 tipos de movimentos a serem discutidos. Quando as placas elas vão de um lado para o outro, assim, ó, estão divergindo, estão se afastando. Então, movimento divergente são os limites construtivos. Por quê? Quando se afasta, eu estou me afastando. O que vai surgir? Magma. O magma, a lava, né? O lava. E se afasta, aqui no meio vai criar uma nova placa. Então as placas elas se constroem aqui. E vocês viram o que acontece quando 2 placas tectônicas se afastam. O que acontece? A lava vem, mas só que ela constrói um assoalho oceânico. Então vai surgir um novo oceano no meio. Geralmente quando as placas se afastam, elas começam a se afastar. O que surge no meio? Água. Então os oceanos surgem através dos limites construtivos. Quer ver? Vamos voltar lá. Essa aula vai ter 1 hora de duração, mas tudo bem. Vamos lá. É importante. Vai ser comprido. Olha só. Separando aqui, ó. Separando o Oceano Atlântico aqui, ó. Separando o Oceano também Índico aqui. Tá separando, ó. O Pacífico. Vai separar aqui, ó. Enfim, depois a gente fala das coisas. Se separar, surge o oceano. Separou o oceano. Existem os convergentes, aqui os limites destrutivos, porque geralmente uma placa que é mais pesada, né, ela se vai para baixo e quando ela vai para baixo ela funda no magma e derrete. Então ela começa a se destruir. E esse movimento é um movimento convergente, é da porrada. Aqui temos os terremotos, aqui temos as cordilheiras, a formação de grandes montanhas, né? Olha que bacana, né? E os limites conservativos, que é o transformante, fica ali de ladinho, né? O que vai acontecer? Vai acontecer uma falha no meio, né? Um buraco gigantesco. Tem uma falha lá de San Andreas, o GTA San Andreas. Tem uma falha gigantesca lá, que é um buraco no chão. Parece um risco, assim, um buraco. Se você digitar aí falha de San Andreas, você vai ver. Então, esses 3 tipos de movimentos orogenéticos, movimentos verticais, que são desculpa, vertical não, vertical é assim, né? Vertical, horizontal, é assim, vertical é pirogênese, orogênese, né? Gênese de montanha. Então olha só o que acontece, ó. Vamos lá. Os limites convergentes. Só para explicar, para não ficar tanto tempo, olha só. Uma placa oceânica com placa oceânica. Então, convergindo, estão indo de encontro a outra. Uma vai subir e vai formar uma ilha, vai formar alguma coisa, né? Aqui nós temos as zonas de subducção. O que é uma subducção? Isso aqui, ó. Está indo para baixo, está voltando ao magma. O que acontece aqui vai sumir. Então, destrói-se continuamente a litosfera. Aqui é uma destruição e aqui vai dobrar, vai subir. E vai formar uma ilha, vai formar uma montanha, vai formar alguma coisa. Aqui uma placa oceânica com uma placa continental, que acontece quando uma placa oceânica, que é muito mais pesada, geralmente, grande, encontra uma placa continental. Aqui nós temos o exemplo da Cordilheira dos Andes, como é que é formada, né? E olha só como a placa oceânica, ela mergulha, tem uma subducção gigantesca. Isso daqui vai dobrar todo o continente. Uma dobra, é uma montanha, né? Dobramentos. E um exemplo de continental com continental. Aqui elas medem forças uma com as outras. A subducção é bem menor do que uma oceânica com uma continental. Mas são 2 continentais, então o dobramento vai ser bem mais violento. E esse é o exemplo da Cordilheira do Himalaia. São 2 placas continentais medindo forças, aí dobra tudo. Por isso que ali nós temos a maior cordilheira de montanhas, a maior cadeia de montanhas que o planeta Terra viu ou vê, né, atualmente. Não sei, não posso dizer ao longo do tempo. Mas atual
maior cadeia de montanhas. Então tudo é explicado através dos movimentos das placas tectônicas. Os limites conservativos, ó, de ladinho, tem lá em San Andreas, aí faz um buraco no meio, né, como se fosse uma rachadura. E olha só, isso aqui é interessante. Observe aqui comigo. Nós temos aqui a representação do earthquake e vulcanos, os terremotos e os vulcões no mundo. Não ficou muito parecido com o desenho das placas tectônicas? Salvo alguns lugares, que eu já vou explicar o porquê. Mas olha só, aqui, né, tá o Oceano Pacífico no centro, cheio de vulcão e oceano, que é vulcão e terremoto. Aqui é chamado de círculo de fogo. Por quê? Porque aqui as placas tectônicas se encontram, se afastam, convergente, divergente, transformante. Aí é vulcão e terremoto para todo lado. Olha aqui, ó, no meio do Oceano Pacífico. Aqui é o Pacífico, né? No meio do Oceano Atlântico aqui também, olha, vulcão. Aí aqui no meio, professor, o que é aqui? Aqui é um Havaí. E por que tem vulcão aqui no meio? Porque as placas tectônicas, meu amigo, vou explicar para você. Olha para mim. As placas tectônicas, elas podem rachar. Sim, pode rachar. Uma rocha não racha. E o Havaí nada mais é do que uma rachadura, chamado de um buraco quente, um hot spot. Não confundir com o hot spot ali, né, das formações vegetais e vivas, únicas, isso aqui é outro assunto, mas hotspot é um buraco quente. Um buraco quente é um buraco ali, tipo uma panela de pressão, né? Para não falar outra coisa, né? Que sai também. O umbigo do mundo. E aqui, professor, tá vendo? Aqui não tem placa tectônica, mas aqui é um indício. Aqui também tem várias rachaduras. Ó, a África tá toda rachada, coitado. Aqui é um indício muito forte que essa parte do chifre da África, tá vendo aqui no mouse, daqui a alguns milhares de anos vai se separar da África e vai formar aqui um novo mar, né, um novo oceano ao longo do tempo. Então aqui é chamado Rift Valley, por quê? Porque é uma falha, uma fratura. Pode acontecer em qualquer lugar, né? Nós somos aquela casquinha que você viu em meio a esse turbilhão de coisas que acontecem no interior do planeta. Que bom que tudo se mantém em equilíbrio, né? Eu espero que mantenha-se por um bom tempo assim também, né? Mas é interessante notar isso aí, cara, que os terremotos, vulcões, estão ligadas às questões internas do planeta. Então, o Brasil não tem nenhum, cara, que massa. Mas perto de nós, olha, tem um monte, cara, um monte de vulcão. E um monte de terremoto também forte. Belezinha? Olha só que bacana. Então vamos para algumas atividades. Esse vídeo aqui já deve estar com uns 32 minutos para mais, já deve estar sei lá quanto tempo. Mas estamos de quarentena e temos tempo, né? Vamos aqui às nossas atividades. Na página, que página aqui, ó, 21. Vamos fazer algumas 4. Tá legal esse papo. Eu gosto desse assunto, cara. É um assunto que deixa bem claro o quão frágil nós somos perante essa grandeza do planeta Terra e o quanto nós não entendemos nada, não conhecemos o interior do planeta Terra. Sabemos que se movimenta, que tem alguma coisa ali, mas não conhecemos a fundo. Muitos dizem, né? Eu já ouvi que conhecemos mais o céu sob nossas cabeças do que o interior, as profundezas do planeta Terra. Então, é um mistério, cara. A gente não conhece nem o fundo dos oceanos. O fundo dos oceanos revelam para nós muitas coisas. Mas é difícil explorar, né? Quem sabe um dia, explorando, conhecemos ainda mais. Olha só, número 1 aqui, então. Tá mostrando a dinâmica do planeta Terra, tá vendo? Dinâmica aqui, tá girando. As correntes de convecção são correntes geradas pelo movimento do magma na astenosfera,
que é a astenosfera, essa parte do manto que tem contato com a crosta, né? Que é uma gelatina, não é bem mole, nem duro, é uma coisa gosmenta, assim, né? Que você encosta, perde o dedo. Que se deve ao fato de seu material estar em altas temperaturas do estado pastoso e uma grande pressão. É interessante lembrar disso, né? Que a crosta terrestre é toda rachada também por culpa da pressão, cara. Uma panela de pressão, é calor, tá? Que explodir. E a imagem do texto vai explicar o que? Os movimentos da crosta terrestre. Uma questão bem simples. Crosta terrestre que se movimenta através desse turbilhão que acontece no nosso planeta. Número 2, a Terra não é um todo homogêneo, mas uma forma de camadas que se diferenciam de acordo com a espessura e temperatura, densidade dos materiais que acompanham. Observe os desenhos das camadas geológicas da Terra. Então tem o número 1, 2, 3. O número que corresponde à descontinuidade de Morohit é o número 5. Número 5. Aqui, uma questão mais decorada, é onde se separa a litosfera do manto. Né? Tem uma camadinha antes dela, mas essa de Mohorovic, ou só Moro, né? Ó, Moro, hoje, bem no dia do Titio Moro, mas temos isso aqui. Aqui, essa 3 eu já usei em prova. Isso aqui é sensacional, cara. Modo Fulvestre, ó, isso aqui é questão feroz. Eu gosto. Essa sim, cara, vai tratar daquilo que realmente o bicho pega. A litosfera é fragmentada em placas que deslizam, convergem e se separam umas em relação às outras, à medida que se movimentam sob a astenosfera, né? Isso é aquele manto, aquela pasta. Essa dinâmica compõe a tectônica de placas, reconhecida inicialmente pelo cientista alemão Alfred Wegener, que elaborou a teoria da deriva continental. Sou seu fã, hein, cara? No início do século XX, tal como demonstrado a seguir. Então aqui, né, na era mesozoica, o período carbonífero, terciário, foi dividindo ali e tal. As bases da teoria de Wegener seguiram inúmeras evidências deixadas na superfície dos continentes ao longo do tempo geológico. Considerando as figuras de seus conhecimentos, indica o fator básico que influenciou o raciocínio de Wegener. Qual foi? A ligação entre os continentes. A semelhança aqui, olha só, entre os contornos da costa sul-americana e africana, dos continentes africanos e do continente sul-americano, né, da América. Então a letra D é sensacional. Bem, gente, então agora eu deixo o resto com vocês. Ó, tem bastante atividade, vou deixar também algumas atividades lá na plataforma para vocês fazerem. Não deixem de fazer, porque isso aqui é um assunto muito importante. Muitas vezes as pessoas derrapam nesse conteúdo, acham um pouco complicado, mas tirando alguns nomes diferentes é muito simples e é muito importante, porque assim nós conhecemos um pouco mais sobre o planeta Terra. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, né? Uma ótima semana, uma ótima quarentena. E estaremos juntos sempre, quando vocês precisarem. Chame aí, que a gente sempre responde, que eu vou sempre responder. E nos nossos plantões online, beleza? Aqui nem sei quanto tempo de vídeo já tem, mas deve ter tempo pra caramba. Mas tudo bem. Se você ficou até aqui, aquele abraço e estamos juntos. Até mais. Falou, meus queridos.